Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa jornada de volta para casa. Hoje a gente vai fazer a lição 72. A gente está se aprofundando muito, Jesus está nos aprofundando muito na ideia de guardar mágoas. Está sendo bem forte, bem profunda essas últimas lições. E Ele não arreda pé daqui, porque Ele sabe que enquanto a gente estiver nutrindo raiva, a gente vai estar, raiva, mágoa, a gente vai estar alimentando todo o sistema de pensamento do ego. Não há como nos encontrarmos com Deus, não há como a gente encontrar o caminho de volta para casa enquanto a gente guardar mágoas. E todos nós aqui sabemos o que é isso, o quanto nos afasta do verdadeiro ser, aquele com S maiúsculo, quanto nos afasta da verdade sobre nós, quando a gente guarda mágoa. Então está sendo uma prática bem intensa nos últimos dias, para mim aqui também. Espero que vocês estejam aproveitando também essas práticas, porque eu não quero sentir mais. Eu quero sair desse lugar de ainda guardar mágoas, para que isso não volte a acontecer. Eu não quero que isso se repita. Eu quero passar desse estágio, desse degrau e não voltar mais aqui, não ser mais necessário voltar aqui. Porque machuca, porque faz sofrer, faz sentir dor e faz a gente ficar totalmente mergulhado num ser ilusório que não tem nada a ver com o que a gente é. Espero que vocês estejam nessa mesma disponibilidade aí, de acabar de vez por todas com as mágoas, com guardar mágoas. Claro que a gente, enquanto está vivendo aqui, a gente está na sala de aula, mas para a gente não ter mais dificuldade de entregar os pensamentos de mágoa para o Espírito Santo, para que sejam dissolvidas, para que sejam desfeitas. Porque a minha dificuldade aqui não é perceber, não é identificar, ficar consciente das mágoas. A minha dificuldade maior está sendo entregar. A gente se agarra na mágoa e a gente fica ouvindo as vozes do ego que vão deixando a mágoa ainda maior. Não é assim? Então a minha dificuldade está sendo entregar. Eu estou dizendo, Jesus, eu não consigo sozinha. Tu precisa me ajudar. Eu quero entregar, mas não consigo, me ajuda. Então é nesse sentido que está sendo difícil para mim. Mas a minha disponibilidade está aqui, eu tô aqui, tô fazendo os exercícios, tô praticando, porque eu quero me encontrar com os planos de Deus para a salvação. Então ontem já foi bem intenso e hoje na lição 72 a gente vai continuar. Espero que seja mais véu saindo daqui para que a gente consiga entregar para o Espírito Santo, desfazer todos esses pensamentos equivocados que nos fazem dar realidade para a mágoa, né? Porque nada disso é real, nenhum pensamento de mágoa é real. E todas as formas e os porquês e as justificativas que a gente inventa para guardar mágoas, elas também não são reais. Tanto faz a forma que a gente inventou e que a gente dá justificativa por estar guardando mágoas. É tudo a mesma coisa. Aquela primeira ideia
de acreditar na separação e de, por não aguentar essa culpa, de achar que separou de Deus, a gente quer jogar no irmão. Então tá aí a origem total da mágoa e a gente fica acreditando nas historinhas do dia a dia, das rotinas diárias de conflito nos relacionamentos, acreditando que essa é a causa. Por isso que a gente nunca resolve os conflitos e as mágoas com as pessoas, porque a gente está buscando no lugar errado. Lembra que a gente já falou até aqui? Estamos buscando lá fora resolver o problema que está na mente, que está dentro. E é porque a gente acredita na separação, acredita que se separou de Deus e agora quer jogar a culpa no irmão por ter se separado de Deus. A gente justifica a mágoa de tudo quanto é jeito, mas a gente está buscando justificativa em ilusões, então nunca vai ser dissolvida. Para ser dissolvida é só voltando para a mente, que é onde tudo começou, onde tudo parece ter começado, né? Então já vamos adiante, já vamos entrar logo nessa lição aqui que eu tô louca para fazer ela com vocês. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Vendo as lições como uma série, movimentos diferentes em uma sinfonia gigantesca, percebemos como cada uma é parte do todo maior. As lições construindo-se uma sobre a outra, conforme a música do perdão evolui. Nessa lição, Jesus fala bastante sobre o corpo. No entanto, não é o corpo que é o problema, mas nossa crença nele. Isso protege a fonte do corpo, a culpa em nossas mentes, que estamos querendo projetar lá fora em forma de mágoa. Embora tenhamos reconhecido que o plano do ego para a salvação é o oposto do plano de Deus, ainda não enfatizamos que ele é um ataque ativo ao plano de Deus e uma tentativa deliberada para destruí-lo. Se nós realmente experienciássemos essa tentativa deliberada, no instante em que começássemos a fazer julgamentos e guardar mágoas, iríamos parar instantaneamente. O ego separa o efeito da causa. É isso. Mas está tudo na mente. Para que não fiquemos conscientes do que estamos fazendo, permitindo-nos alegremente continuar a fazê-lo. Jesus estava fazendo a mesma afirmação no texto quando discutiu a crueldade do relacionamento especial. Não apenas para destruir o plano de Deus, o plano de perdão de Deus, mas para destruir o próprio Deus. Nós já discutimos a sentença inicial do parágrafo, que é do capítulo 16. Se percebesses o relacionamento especial como um triunfo sobre Deus, tu o quererias? Não pensemos em sua natureza amedrontadora, nem na culpa que ele necessariamente acarreta, nem na tristeza, nem na solidão, pois esses são apenas atributos de toda a religião da separação e do contexto total
no qual se pensa que ela ocorre. O tema central em sua litania de sacrifícios é que Deus tem que morrer para que tu possas viver. E é esse tema que é encenado no relacionamento especial. É essencial que reconheçamos os efeitos dos nossos julgamentos. De outra forma, escolher contra eles não teria significado e realmente nunca poderia acontecer. Sim, os nossos julgamentos, as nossas crenças, os nossos julgamentos fazem com que a gente veja na experiência o que a gente está pedindo. A gente julgou que algo é assim. Então é assim que a gente vai ver do lado de fora, projetado. No ataque, os atributos que são de fato associados ao ego são conferidos a Deus, enquanto o ego parece tomar para si os atributos de Deus. Esse é um tema importante num curso em milagres e nos ajuda a entender por que o mundo fez imagens tão terríveis de Deus, do destruidor, punitivo, árbitro do especialismo, etc. Nós projetamos nossos pensamentos inconscientes sobre nós mesmos e agora os colocamos em Deus. Nós discutimos isso na lição anterior, citando a afirmação do texto sobre a impossibilidade de não percebermos Deus como um corpo, uma vez que acreditamos ser corpos. A projeção faz a percepção. Então a gente fica achando que Deus é a nossa imagem e semelhança. Não é apenas nossa crença no corpo que projetamos em Deus, mas o sistema de pensamento subjacente de pecado, culpa e medo. Dada a natureza imutável desse princípio fundamental da mente, novamente a projeção faz a percepção. Não poderia deixar de ser o caso que iríamos projetar nossos atributos inconscientes de egoísmo e ódio em nosso Criador. Ele, o grande assassino. Nas seguintes imagens do Sol e do raio do Sol, do oceano e da onda, Deus é percebido pelo pequeno ser como um monstro, como ele cita aqui uma passagem do capítulo 18. Em sua surpreendente arrogância, esse diminuto raio de sol decidiu que é o Sol, essa onda quase imperceptível, aclama a si mesma como se fosse o oceano. Pense em quão solitário e assustador é esse pequeno pensamento. Essa ilusão infinitesimal mantendo-se à parte contra o universo. O Sol passa a ser o inimigo do raio de Sol, aquele que quer devorá-lo, e o oceano aterroriza a pequena onda e quer engoli-la. É uma boa metáfora, né? Além disso, não poderíamos deixar de acreditar, seguindo outro princípio do ego, de um ou outro, que aquilo que uma vez foi de Deus tornou-se nosso. Nós, o ser egóico autônomo e separado, nos tornamos os criadores. Devemos voltar a essa dinâmica fundamental do ego mais tarde
no livro de exercícios. O desejo fundamental do ego é o de tomar o lugar de Deus. De fato, o ego é a encarnação física desse desejo, pois é esse desejo que parece cercar a mente com um corpo, mantendo-a separada e sozinha, incapaz de alcançar outras mentes a não ser através do corpo que foi feito para aprisioná-la. Limitar a comunicação não pode ser a melhor maneira de expandi-la. No entanto, é nisso que o ego quer que acredites. Sim, corpos não se comunicam, isso a gente também já viu. Que as palavras são símbolos de símbolos, duplamente afastadas da verdade. Então, como eu até já tinha citado ontem isso com vocês, na lição 71, que muitas vezes a gente quer resolver conflitos conversando. Antes de fazer isso, de conversar, com o intuito de resolver algum conflito, a primeira coisa que a gente deveria fazer é perdoar na mente. Perdoar a mágoa, desistir do ataque, da defesa. Lembra que tem aquele princípio também, não sei se é princípio ou se faz parte do livro de exercícios, eu acho que do livro de exercícios, se me defendo, sou atacado. Então, primeiro a gente deveria voltar para a mente, entregar para o Espírito Santo desfazer o primeiro pensamento que causou a mágoa, desfazer os efeitos. Então pedir para Jesus se colocar entre mim e a pessoa. Perguntar para o Espírito Santo: o que tu quer que eu diga? Eu não quero dizer nada. Eu não quero dizer nada. O que tu quer que eu diga? É somente assim que a gente pode ter algum sucesso em querer conversar sobre algum conflito. Fora isso, só vai, como a gente diz, colocar mais lenha na fogueira, ter mais desencontros, ter mais distorções nos diálogos, onde um diz uma coisa e o outro entende outra, porque egos não se comunicam. Essas são afirmações explícitas da essência do ego, a realidade inflexível do seu desejo de se tornar autônomo, independente e livre. Então, acreditar que conseguiu essa impossibilidade. O corpo, então, é a incorporação física do desejo do ego de substituir Deus e estar por conta própria. No texto, Jesus ensina que o corpo é um limite ao amor. Comunicação no curso, no entanto, é a canção do amor ilimitado que o pai e o filho cantam um para o outro, uma canção de perfeita unicidade e unidade. O corpo mantém essa realidade separada da nossa consciência. O pequeno jardim também expressa a ideia de que o corpo nos mantém separados de Deus, como vemos nessa passagem representativa. Deus não pode vir a um corpo, nem tu podes unir-te a Ele lá. Os limites ao amor sempre parecerão deixar Deus de fora e manter-te à parte dele. O corpo é uma cerca diminuta em torno de uma pequena parte de uma ideia gloriosa e completa. Ele desenha um círculo
infinitamente pequeno em torno de um segmento diminuto do céu, desintegrado do todo, proclamando que aí dentro se encontra o teu reino, onde Deus não pode entrar. Foi tudo feito, planejado, para que Deus não pudesse entrar. Então, como que a gente ora pedindo para Deus vir? Enquanto a gente não tem consciência disso, não tem como voltar para casa, gente. Por isso que a gente continua escolhendo equivocadamente. Então a gente precisa voltar para a mente para se comunicar com Deus. Não tem outro jeito. Se corpos não se comunicam, como que vai se comunicar com Deus? Se egos não se comunicam, como que uma ilusão pode se conectar com Deus? Então a gente precisa voltar para a mente para se conectar com Deus. Ou com o Espírito Santo, no caso, né? Porque primeiro a gente volta para essa parte da mente equivocada. É um processo, como a gente já sabe, né? O último passo vai ser o de Deus até nós quando a gente estiver pronto. Nos próximos 2 parágrafos, Jesus explica que quando mantemos mágoas, elas são sempre contra um corpo. Isso está relacionado à ideia na lição 161 que já mencionei, de que o ódio é específico. Se eu vou odiar, tem que existir um corpo lá fora para ser odiado. Graças a Deus, até o ódio, né? O ódio, a mágoa, é tudo ilusório, porque eu preciso de um corpo ilusório para odiar. Jesus está nos ajudando a perceber que nossas mágoas sempre lidam com corpos. A antítese da nossa identidade como espírito e a de nossos irmãos. É uma figura odiando outra. Mas a gente precisa ter consciência de que isso acontece no inconsciente. Eu já comecei a ler e já parei um monte de vezes, mas especificamente devido a essa série de lições a respeito de mágoas, eu vou definitivamente ler o livro do Kenneth, Pais e Filhos. A gente precisa ler. Porque, claro, em última instância, somos um único ser, somos puro amor, mas os relacionamentos especiais aqui no mundo, nessa projeção aqui, a base dela é ódio. Amor e ódio, né, gente? Amor e ódio. Por isso que a gente precisa pedir ajuda do Espírito Santo para purificar essa parte que é um reflexo do amor, é um pequeno reflexo do amor de Deus. Então a gente pede para que o Espírito Santo purifique essa parte, né? E desfaça a outra parte que é puro ódio, porque o ego só sabe odiar. Jesus diz: embora a tentativa de conservar as limitações que um corpo imporia seja óbvia aqui, a razão pela qual guardar mágoas representa um ataque ao plano de Deus para a salvação talvez não seja tão evidente. É isso, a gente precisa estar consciente de que a gente tem nos nossos relacionamentos especiais isso de amor e ódio. Mas consideremos os tipos de coisas das quais
tendes a guardar mágoas? Não estão sempre associadas a algo que um corpo faz? Está perguntando aqui. Está dizendo que a gente precisa considerar os tipos de coisas das quais a gente tende a guardar mágoas. E aí pergunta para nós, não está sempre relacionado a algo que um corpo faz? Uma pessoa diz alguma coisa que não gostas, faz algo que te desagrada, ela atrai no seu comportamento os seus pensamentos hostis. Lembre-se do papel essencial que o corpo desempenha em seu plano de manter o Filho de Deus sem mente. Ele não apenas solidifica a afirmação do ego de que a separação realmente aconteceu, mas também a esperança mágica de que o corpo de alguém mais será o repositório seguro da nossa culpa. É isso. Mágoa é culpa projetada. Portanto, os olhos do nosso corpo realmente vagam a esmo viciosamente ao redor do mundo, prontos para lançar-se sobre qualquer prova de que nosso irmão é o pecador, deixando-nos inocentes e livres de qualquer ameaça de punição. A gente sente sempre que a culpa é do outro. Nosso irmão diz alguma coisa que nós não gostamos, porque queremos que ele diga algo de que não gostamos. É isso que eu estava dizendo lá no início da lição. A gente faz julgamentos, a gente tem crenças e a gente precisa confirmar que o nosso julgamento e a nossa crença sobre o irmão é verdade. Então a gente faz um acordo secreto e a gente concorda. E esse acordo secreto é justamente para que ele confirme a minha crença na separação. Nosso irmão, então, vou repetir. Nosso irmão diz alguma coisa que nós não gostamos porque queremos que ele diga algo de que não gostamos. Isso não significa que somos responsáveis pelo que é dito, mas que definitivamente somos responsáveis por nossa interpretação do que ele disse. Em outras palavras, nós queremos que a hostilidade esteja em outro, direcionada para nós mesmos, para que possamos vê-la lá, porque assim a gente vê a separação, como essa passagem descritiva sobre os cães famintos de medo do ego, no capítulo 19. Os mensageiros do medo são brutalmente despachados para buscar culpa e valorizar toda migalha de mal e de pecado que possam achar, sem perder nenhuma sob pena de morte, colocando-as respeitosamente diante de seu senhor e patrão. Os mensageiros do medo são treinados através do terror. E seus culpados mensageiros saem às escondidas em busca sedenta de culpa, pois são mantidos no frio e famintos, e seu patrão, que só lhes permite festejar em cima do que devolvem a ele, faz com que sejam cruéis. Nenhum pequeno farrapo de culpa escapa de seus olhos famintos. E em sua selvagem busca do pecado, lançam-se sobre qualquer coisa viva que vem e carregam-na aos gritos a seu patrão para ser devorada. Eles te trarão notícias de ossos, pele e carne.
foram ensinados a buscar o que é corruptível e a retornar com as gargantas cheias de coisas decadentes e apodrecidas. Para eles, essas coisas são belas, porque parecem aplacar seus selvagens acessos de fome. Isso parece ser tão horrível. É a imagem do terror. Mas, no entanto, a gente tem que lembrar que são imagens do terror, como um filme de terror que a gente assiste na televisão, no cinema. Não é real em absoluto. Esse filme de terror não é real. Mas precisamos ficar conscientes de que é uma história contada por um narrador ilusório, mas que enquanto nós, como tomadores de decisões, como tomador de decisão, porque a única decisão é a decisão da separação, né? Enquanto a gente der poder para esse narrador, ele vai ter vida e vai ter efeito sobre nós. Essa é a questão. Sem o corpo, esses cães dirigidos pelo medo não teriam nada sobre o que festejar. E sua culpa os devoraria como punição por seu pecado. Aqui, vamos voltar para a lição agora. Aqui não estás lidando com o que a pessoa é. Pelo contrário, estás preocupado exclusivamente com o que ela faz em um corpo. Estás fazendo mais do que deixar de ajudá-la a libertar-se das limitações do corpo. Tu estás ativamente tentando prendê-la a ele por confundi-lo com ela e por julgá-los como um só. Sombras do passado também nos dizem que não vemos as pessoas pelo Cristo que elas são, mas como corpos obscuros baseados na projeção da culpa, nosso mal percebido visto nelas. A gente conversa bastante sobre isso nos nossos grupos no nosso grupo de estudos, e chegou um ponto assim muito libertador, que trouxe muito alívio pra gente, que é assim, a gente, né, tá sempre pedindo a Jesus, pedindo ao Espírito Santo que a gente possa ver Cristo no irmão, mas a gente não se sente capaz sozinho de fazer isso. E não consegue mesmo, intelectualmente, a gente não consegue ver Cristo no irmão, porque intelectualmente é o ego falando. O ser, o nosso verdadeiro ser com S maiúsculo, ele não é intelectual. A mente não tem nada a ver com o intelecto. Então a gente pede ajuda ao Espírito Santo para que ele nos ajude a ver Cristo no irmão. Porque eu, Ana, com esse sistema de pensamento do ego, com esses pensamentos cerebrais, intelectuais, gente, eu posso me matar que eu não vou enxergar Cristo no irmão. Não tem jeito, não adianta a gente se cobrar nesse nível. Não adianta se cobrar nesse nível. O nível onde a gente vai ver Cristo no irmão é o nível onde a gente vê Cristo na gente mesmo, que é na mente unida ao Espírito Santo. Então, pedir ajuda ao Espírito Santo para que a gente possa ver Cristo no irmão.
fora desse lugar a gente não vai ver nunca, não adianta nem ficar se cobrando. A seguinte passagem descreve o uso profano do corpo pelo ego como um meio de vingança. Os relacionamentos especiais aqui, tanto de amor quanto de ódio, vêm como um meio de vingança. Este é o sistema de pensamento do ego. Apresento para vocês quem ainda não conhecia. Mesmo nos relacionamentos de amor especial. Por isso eu digo mais uma vez e até indico para vocês, assim, eu já comecei, já parei várias vezes, porque sempre ia atrás de outros livros e parava. Mas é bem importante esse livro se acha em PDF no Google, diferente da jornada que a gente não acha, mas a gente acha no Google em PDF o livro do Kenneth, Pais e Filhos. Quem já leu, deixa um comentário aqui pra gente, tá? Então, essa passagem aqui que ele fala que fala do uso profano do ego, do uso profano do corpo pelo ego, como um meio de vingança, é essa passagem do capítulo 17. As figuras das sombras são as testemunhas que trazes contigo para demonstrar que ele fez o que não fez. Isso foi incrível para mim inicialmente pensar. Eu perdoo meu irmão pelo que ele não fez. Isso é incrível. É o único jeito da gente perdoar verdadeiramente. Olha, vai para esse lugar, gente. Vão para esse lugar. Para esse lugar de que eu perdoo meu irmão pelo que ele não fez, porque ele não fez coisa alguma. Ele nem tá aqui, nem muito menos eu. Então essas sombras, elas representam o mal que pensas que te foi feito. São apenas sombras. Tu as trazes contigo somente com o fim de poderes retribuir o mal com o mal. Esperando que o seu testemunho faça com que sejas capaz de pensar em outras pessoas como a culpada e não ferir a ti mesmo. Elas te oferecem as razões pelas quais deverias entrar em alianças não santas para dar apoio às metas do ego. Sem exceção, esses relacionamentos têm como propósito a exclusão da verdade acerca do outro e de ti mesmo. Se não estamos vendo Cristo em ninguém, não vejo Cristo no irmão e tampouco em mim. É por isso que vês em ambos o que não está presente. E é por isso que qualquer coisa que te faça recordar as tuas mágoas passadas te atrai e parece passar em nome do amor. E, finalmente, é por isso que todos os relacionamentos dessa natureza tornam-se tentativas de união através do corpo, pois só corpos podem ser vistos como meios para a vingança. Que os corpos são fundamentais para todos os relacionamentos não santos é evidente. Falando de forma estrita, eu não posso manter você no inferno do ego, mas certamente posso reforçar sua escolha de estar lá, equiparando ao corpo o propósito do relacionamento especial. Portanto, cada relacionamento especial, infelizmente, isso quer dizer
quase todos os relacionamentos, é baseado em uma ilusão. Ele começa com a ilusão que mantemos sobre nós mesmos, o lar do mal, da escuridão e do pecado. O que então tentamos descartar, projetando-a sobre outros. Nossa crença em que somos separados, agora projetada em outro, nos leva àquele pensamento projetado que recebeu forma e foi tornado real. Portanto, nosso irmão é um corpo, e se nós também somos, não é culpa nossa. As sombras culpadas e pecaminosas da nossa decisão equivocada passada se tornaram a realidade para nós. E nossa realidade como espírito se tornou a ilusão. Nisso, Deus é atacado, pois se seu filho é apenas um corpo, assim ele também tem que ser. Um criador totalmente diferente da sua criação é inconcebível. Mais uma vez, as premissas de lógica aqui, para confirmar que um curso em milagres é muito racional. Como que um criador pode ser totalmente diferente da sua criação? Isso não existe. Só em ilusões. Se eu sou como o meu criador, ou o meu criador é um corpo, ou eu não posso ser um corpo. Portanto, novamente, se virmos a nós mesmos e aos outros como corpos, é impossível não vermos Deus como um também. Isso é assim porque cada crença que temos sobre outra pessoa vem diretamente na nossa crença sobre nós mesmos. A projeção faz a percepção. A maneira com que percebemos a nós mesmos tem que ser a maneira com que percebemos Deus, Jesus e todos os outros na filiação, sem exceção. É por isso que, para repetir esse ponto importante, Jesus fala sobre Deus como se ele fosse um corpo. Ele o chama de Pai. Nos pede para termos uma conversa com Ele e fazermos perguntas a Ele. No entanto, isso não é assim, porque Deus sabia alguma coisa sobre a ilusão, como a continuação da passagem sobre o sol e o oceano, as metáforas de Deus. A continuação daquele texto em metáforas lá que eu li recém. Entretanto, nem o sol e nem o oceano estão sequer conscientes de toda essa estranha atividade sem significado. Meramente continuam inconscientes de estarem sendo temidos e odiados por um diminuto segmento deles mesmos. Mais uma vez, Jesus fala conosco como se Deus soubesse sobre nós, porque é assim que nós experienciamos Deus. O semelhante percebe o semelhante. Corpos percebem corpos. Ilusões percebem ilusões. Se Deus é um corpo, o que teria que ser o seu plano para a salvação? O que poderia ser senão a morte? Ao tentar apresentar-se como o autor da vida e não da morte, ele está sendo um mentiroso e um impostor, cheio de falsas promessas, oferecendo ilusões em lugar da verdade. A realidade aparente do corpo faz com que essa perspectiva de Deus seja bastante convincente. De fato,
Se o corpo fosse real, seria realmente difícil escapar dessa conclusão. Essa passagem retrata o Deus bíblico, sem restrições. Quando tornamos nosso sistema de pensamento de individualidade real, tornamos o corpo real. Isso significa que acreditamos que destruímos o verdadeiro Deus, substituindo-o por uma deidade literalmente inventada à nossa própria imagem corporal e algo totalmente mentiroso e enganador. Se o corpo fosse real, o que nós certamente acreditamos ser, essa imagem de Deus teria que ser real também. O sistema de pensamento do ego, você pode concordar, é totalmente coerente e internamente consistente. Portanto, se o corpo fosse real, o sistema de pensamento que o fez e ainda o instrui seria real também. E Deus, a projeção da nossa culpa, tem que ser um ego também. Esse mesmo argumento inicia o capítulo 13 no texto, no contexto de um mundo de corpos feito por aqueles a quem a culpa enlouqueceu. E o Kenneth cita essa parte do capítulo 13, então. A aceitação da culpa na mente do Filho de Deus foi o começo da separação, assim como a aceitação da expiação é o fim. O mundo que vês é o sistema delusório daqueles a quem a culpa enlouqueceu. Olha com cuidado para esse mundo e vais reconhecer que é assim. Pois esse mundo é o símbolo da punição e todas as leis que parecem governá-lo são as leis da morte. As crianças vêm ao mundo através da dor e na dor. Seu crescimento é acompanhado de sofrimento e elas aprendem sobre o pesar, a separação e a morte. Suas mentes parecem estar presas como numa armadilha em seus cérebros, e seus poderes parecem declinar se os seus corpos são feridos. Elas parecem amar, no entanto, abandonam e são abandonadas. Parecem perder o que amam, talvez a crença mais insana de todas. E seus corpos definham e exalam o seu último suspiro e são depositadas na terra e já não são mais. Nenhuma delas tem outro pensamento a não ser o de que Deus é cruel. Se esse mundo fosse real, Deus seria cruel, pois pai nenhum poderia sujeitar suas crianças a isso como preço a ser pago pela salvação e ser amoroso. Que pesadelo, gente! É por isso que a gente, como estudante de um curso em milagres, a gente já tá num nível de que eu quero voltar para casa, né? Acho que não só os estudantes de um curso em milagres. As pessoas todas estão chegando nesse ponto de querer voltar para casa, de não querer mais brincar. Não é de se espantar que o Deus bíblico seja uma criatura tão mesquinha. Ele é nós, um ser a nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança do ego, né? Não de nós, nosso ser com S maiúsculo.
E toda mágoa que guardas insiste que o corpo é real. Ignora inteiramente o que é o teu irmão. Reforça a tua crença de que ele é um corpo e o condena por isso. E afirma que a sua salvação tem que ser a morte, projetando esse ataque contra Deus e tornando-o responsável por isso. Então, todo aquele texto ali do capítulo 13 que eu li, doloroso, feio, terrível, a gente fortalece ele, dá realidade para ele a cada mágoa que a gente insiste em guardar. A gente está dando realidade para esse mundo que Jesus acabou de descrever aqui, como o mundo que a gente acredita ser real. A projeção é o resgate do ego mais uma vez. Qual a melhor forma de manter nossa verdadeira identidade oculta do que ver apenas o corpo sem mente como real? Que melhor forma de manter o corpo real do que vê-lo continuamente como o objeto e perpetrador do ataque? Que melhor maneira de manter a crença no ataque real do que o punindo através da lei natural da morte? Finalmente, como é diabolicamente inteligente da parte do ego manter essa lei imutável, atribuindo-a ao próprio Deus Todo-Poderoso, como a Bíblia ostensivamente afirma. Só podemos admirar a engenhosidade do ego, mesmo quando sofremos sob seu jugo dirigido pela culpa. Então, quando a gente acredita que esse Deus Todo-Poderoso é um insano, a gente só pode admirar a engenhosidade do ego de ter inventado corpos para que a gente pudesse se esconder desse Deus tirano. Há essa arena cuidadosamente preparada, onde animais raivosos buscam a sua presa e a misericórdia não pode entrar, o ego vem para salvar-te. Deus te fez corpo? Muito bem. Aceitemos isso e fiquemos contentes, Jesus diz. Enquanto corpo, não te deixes privar daquilo que o corpo oferece. Pega o pouco que puderes conseguir. Deus não te deu nada. O corpo é o teu único salvador. Ele é a morte de Deus e a tua salvação. É tudo isso que a gente acredita, mesmo que muito cravado no inconsciente. Que loucas e insanas ideias, gente, minha nossa. Só o perdão. Perdoar o mundo, perdoar a nossa crença de que existe um mundo, perdoar a nossa crença de que existem corpos, perdoar a crença de que acreditemos que estamos aqui, que há um mundo. Tá pesado hoje, hein? Me entrego ao Espírito Santo para desfazer toda essa ilusão na minha mente. Essa é uma passagem muito forte, o Kenneth fala aqui. Mas se formos honestos conosco mesmos, vamos perceber que isso não é apenas o que as religiões têm acreditado, mas o que nós acreditamos também. Na verdade,
As religiões ensinam isso porque foram feitas pelo ego. As religiões foram feitas pelo ego. A referência aqui é os pequenos fragmentos de especialismo que estamos tão desesperados para conseguir, pelos quais tão lamentavelmente nos afundamos. É por isso que Jesus diz no texto que o problema não é que pedimos muito, mas que pedimos pouco demais. Isso está no capítulo 26. Que a gente não pede muito, que a gente pede pouco demais, está no capítulo 26. E o motivo pelo qual ele nos pede para considerar nosso uso do corpo, essa passagem do capítulo 19. Pensar que poderias ficar satisfeito e feliz com tão pouco é ferir a ti mesmo. Em A Canção da Oração, ele nos incita a não irmos atrás das partes da canção, mas para buscarmos, em vez disso, a experiência da própria canção. Em outras palavras, não deveríamos aceitar os substitutos esfarrapados e específicos do especialismo, quando Jesus está nos oferecendo a totalidade do amor de Deus. Não podes, portanto, pedir o eco. É a canção que é a dádiva. Junto com ela, vêm os tons maiores, as harmonias, os ecos, mas esses são secundários. Na oração verdadeira, tu ouves apenas a canção. Todo o resto é meramente acrescentado. Buscaste em primeiro lugar o reino do céu e tudo o mais, de fato, te foi dado. Então não é o que Jesus está ensinando aqui. É o que eu percebo do que Jesus está ensinando aqui. Por isso que às vezes a gente se emociona, né? Também a gente está vendo o que Jesus está dizendo aqui com o ego, muitas vezes. Percebendo com o ego, muitas vezes. E dando realidade para tudo isso que está aqui. Mas ele só quer mostrar o conteúdo da nossa mente. E mostrar que ela é ilusória. Então a gente precisa pedir, Espírito Santo, me ajuda a ver com a tua visão. Eu quero ver todo esse ensinamento de hoje, essa lição de hoje, com a tua visão, com a tua percepção verdadeira, com a tua percepção do amor. Porque senão dá vontade de ficar trancada num quarto hoje o resto do dia. O ego tem dito a nós que Deus não nos deu nada, pois Ele nos deu o corpo, pois Deus nos deu o corpo e nos deixou aqui, e não há nada que possamos fazer a esse respeito. Então o ego inventou os corpos, nos enfiou dentro dos corpos e ainda faz a gente acreditar que foi Deus que nos deu esse corpo. Eu acho que são níveis, né, gente? Em algum nível, ele nos fez acreditar que a gente ficando num corpo, a gente se esconderia de Deus, Deus não nos acharia. Foi aí que surgiu, vamos dizer, o Big Bang e aí todos os corpos, né? Começaram a surgir os corpos. Mas em algum nível da mente aconteceu isso. Mas aqui nessa mente consciente, mais consciente, né, mais superficial, a gente acredita que foi Deus que deu esse corpo pra gente e nos atirou aqui, nos deixou abandonados aqui. Então,
a parte de que o ego nos convenceu de que a gente indo para corpos, fazendo corpos, se escondendo dentro de corpos onde o Deus vingador não nos acharia, vingador e tirano não nos acharia, num nível da mente inconsciente, lá na mente separada, né? E já num nível mais superficial, consciente, ele já faz a gente acreditar ao contrário, que foi Deus que fez esses corpos todos e nos jogou aqui sozinhos. Então a gente não pode fazer nada a esse respeito. Além disso, ele vai nos matar. Portanto, o ego continua. Enquanto estamos aqui, vamos tirar o melhor proveito disso e conseguir todas as migalhas de prazeres corporais que pudermos. Nas palavras pessimistas de Isaías, dignas do autor do livro de Eclesiastes, diz: vamos comer e beber e sermos alegres, acrescenta Eclesiastes, pois amanhã vamos morrer. Essa é a passagem de Isaías. Né? O ego então acredita que, e por último, porque o próprio fato de existir um corpo que pode viver e morrer significa que a realidade de Deus e de Cristo como Espírito eterno precisa ser ilusória. Portanto, somos salvos do amor de Deus e para o especialismo do ego. Essa é a crença universal do mundo que vês. Alguns odeiam o corpo e tentam feri-lo e humilhá-lo. Outros amam o corpo e tentam glorificá-lo e exaltá-lo. Mas, enquanto o corpo estiver no centro do teu conceito de ti mesmo, estás atacando o plano de Deus para a salvação e guardando as tuas mágoas contra Ele e sua criação, para que não possas ouvir a voz da verdade e dar-lhe boas-vindas como amiga. Ao invés disso, o Salvador que escolheste toma o lugar do Espírito Santo, o lugar de Deus. Ele é o teu amigo e Deus o inimigo. Não existe ninguém nesse mundo que não acredite que o corpo nos salva de Deus, pois cada um de nós tem escolhido vir a esse mundo como um corpo. E quem, além dos insanos, iria escolher o inferno em vez de permanecer no céu? Nós temos rido da resposta do gato risonho à própria Alice, talvez sem reconhecer a sabedoria de Lewis Carroll. É uma citação aqui de Alice no País das Maravilhas, né? Naquela direção, o gato disse, virando sua pata, vive um chapeleiro. E naquela direção, virando a outra pata, vive a lebre de março. Visite qual dos dois quiser, ambos são loucos. Mas eu não quero ficar entre pessoas loucas, Alice retrucou. Ah, você não pode evitar isso, disse o gato. Somos todos loucos aqui. Eu sou louco, você é louca. Como você sabe que eu sou louca? Perguntou Alice. Você tem que ser, disse o gato, ou não teria vindo para cá. Gente, tem estudante nosso aqui, seguidor do canal aqui do Despertar do Ser no YouTube, que colocou um comentário em algum dos últimos vídeos aqui dizendo, né, que o Levi era muito sábio, né? E logo hoje saiu a citação dessa passagem de Alice no País das Maravilhas, dizendo justamente essa parte, né? Então,
Eu acho que tu já estava adiantado na lição, né, irmão? Tu já estava adiantado. Agora eu vou pegar o livro da minha filha de Alice no País das Maravilhas hoje para rir um pouco, porque tá pesado hoje. Não faz diferença para o ego insano se vamos abraçar o corpo ou repudiá-lo. De qualquer forma, nós o tornamos real. É por isso que Jesus nos diz 2 vezes na sessão sobre os obstáculos à paz, que quer o corpo seja percebido como prazeroso ou doloroso é irrelevante, desde que acreditemos que ele tem essa capacidade. Dessa forma, nós o teremos tornado real em nossa percepção e transformado o espírito em uma ilusão. Esses lados opostos, prazer e dor, da mesma moeda corporal, são discutidos novamente lá na lição 155. Essa devoção ao corpo vai diretamente ao cerne da nossa motivação. Nós não queremos ouvir a voz da verdade, o que sinaliza o fim do nosso ser egóico. Portanto, primeiro silenciamos o Espírito Santo através da nossa culpa e depois glorificando o corpo como nosso amigo e salvador. Hoje tentaremos parar com esses ataques sem sentido contra a salvação. Tentaremos, ao contrário, dar-lhe as boas-vindas. A tua percepção invertida, de cabeça para baixo, tem sido desastrosa para a paz da tua mente. Tens visto a ti mesmo em um corpo e a verdade fora de ti, trancada longe da tua consciência pelas limitações do corpo. Agora tentaremos ver isso de modo diferente. Novamente, depois de apresentar seu caso, Jesus apela a nós para que escutemos e, portanto, escolhamos outra vez. A tentação tem uma lição a ensinar em todas as suas formas, sempre que ocorre. Ela quer persuadir o Filho Santo de Deus de que ele é um corpo, nascido no que tem que morrer, incapaz de escapar à sua fragilidade e limitado ao que o corpo ordena que ele sinta. O corpo estabelece os limites do que ele pode fazer. Seu poder é a única força que ele tem. O que ele apreende não pode exceder o alcance diminuto do corpo. Quererias ser assim se Cristo te aparecesse em toda a sua glória, pedindo-te apenas isso: escolhe outra vez. Se queres tomar o teu lugar entre os salvadores do mundo, ou se queres permanecer no inferno e lá manter os teus irmãos. E é isso que a mágoa faz. Por isso ele diz para a gente escolher outra vez. A pergunta é clara, o problema ainda mais claro. A resposta meramente espera a nossa decisão inevitável de escolher outra vez. A luz da verdade está em nós, onde foi colocada por Deus, e o corpo que está fora de nós e que não é preocupação nossa. Estar sem um corpo é estar no nosso estado natural. Reconhecer a luz da verdade em nós é reconhecer-nos tais como somos. Ver o nosso ser separado do corpo é dar fim ao ataque ao plano de Deus para a salvação e, ao invés disso, aceitá-lo, aceitar o plano de Deus para a salvação. E aonde quer que o seu plano seja aceito, já está realizado. A nossa meta nos períodos de prática mais prolongados de hoje
é o de passarmos a estar cientes de que o plano de Deus para a salvação já foi realizado em nós. Para alcançar essa meta, temos que substituir o ataque pela aceitação. Enquanto o atacarmos, não podemos compreender o que é o plano de Deus para nós. Portanto, estamos atacando o que não reconhecemos. Tentaremos agora deixar o julgamento de lado e perguntar qual é o plano de Deus para nós. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me, para que eu possa compreender. E então esperaremos inquietude pela sua resposta. Nós temos atacado o plano de Deus para a salvação sem esperarmos para ouvir o que é. Bradamos as nossas mágoas tão alto que não escutamos a sua voz. Usamos as nossas mágoas para fecharmos os olhos e taparmos os nossos ouvidos. Nós já discutimos a extensão do uso da linguagem dualista num curso em milagres, que é vista novamente aqui e não requer comentários adicionais, porque Jesus está ensinando a gente conversar com Deus assim, né? Pedindo para Ele mostrar a resposta. Isso quer dizer que Jesus está usando uma linguagem dualista. Jesus está nos pedindo para deixarmos de lado nossos julgamentos e mágoas, pois esses são os gritos estridentes do ego que nos impedem de ouvir a voz gentil, refletindo o plano de Deus para a salvação, a expiação. Para citar novamente essa importante passagem sobre o especialismo. Que resposta que o Espírito Santo te dê pode alcançar-te quando é ao teu especialismo que escutas e é ele que pergunta e responde? Aquela mania que a gente tem de fazer uma pergunta e a gente mesmo responder, né? E agora, o que eu faço? Já começa respondendo. E agora, como que eu resolvo isso? O ego já te dá a resposta bem rapidinho. Tudo que tu escutas é a sua resposta diminuta, que não tem nenhum som na melodia que transborda de Deus para ti, eternamente louvando com amor o que tu és. E essa imensa canção de honra e amor pelo que tu és parece silenciosa e inaudível diante da sua magnificência. Tu te esforças para que teus ouvidos ouçam a sua voz sem som. E, no entanto, o chamado do próprio Deus é insonoro para ti. Nossos julgamentos, portanto, são calculados pelo ego inconsciente para desviar nossa atenção das nossas mentes, focalizando-a no corpo, o corpo pecador do nosso irmão. Agora queremos ver e ouvir e aprender. Pai, o que é a salvação? Pergunta e serás respondido. Busca e acharás. Não estamos mais perguntando ao ego o que é a salvação e onde podemos achá-la. Estamos perguntando isso à verdade. Tem certeza, então, de que a resposta será verdadeira por causa daquele a quem perguntaste. Jesus está presumindo que nós fizemos a escolha certa, liberando nossas mágoas e estamos livres para ouvir a verdade. Nós buscamos a verdade onde ela pode ser encontrada, onde tem esperado o nosso retorno. A salvação realmente não é uma resposta, mas uma decisão, e uma que nós agora alegremente tomamos. Sempre que sentires a tua confiança diminuir e a tua esperança de sucesso oscilar e apagar-se, repete a tua pergunta e o teu pedido.
lembrando-te de que estás perguntando ao infinito Criador da infinidade, que te criou como Ele mesmo. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me, para que eu possa compreender. Ele responderá, que estejas determinado a ouvir. Como quase sempre faz no final de uma lição, Jesus nos incita a relembrarmos sua verdade quando estivermos tentados a esquecer nossa função e abraçar a ilusão do ataque e julgamento. Lembre-se novamente de que o julgamento é motivado pela decisão de não ouvir a voz que fala pela expiação, a salvação da separação e da dor. Tal recordação traz à mente nosso propósito de nos lembrarmos do amor que é a resposta a todos os nossos problemas e preocupações. Talvez 2 períodos de prática mais curtos por hora serão suficientes hoje, já que terão uma duração ligeiramente maior do que as de costume. Esses exercícios devem começar com: guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Que eu o aceite ao invés disso. Pai, o que é a salvação? Em seguida, aguarda mais 1 minuto em silêncio, de preferência com os olhos fechados, e escuta a sua resposta. As instruções de hoje pedem menos períodos de prática do que antes, e podemos ver como Jesus não quer que fiquemos presos a estruturas rígidas. Seu objetivo é que nós fiquemos dependentes do conteúdo da sua mensagem, não da forma na qual ela vem e com a qual praticamos. Portanto, ele varia a forma dos exercícios diários, embora dificilmente seu conteúdo. Gente, gratidão por me acompanhar até aqui. Ficou bem longa essa lição, mas é extremamente importante se a gente quiser realmente voltar para a mente, voltar para casa, porque todos nós aqui alimentamos mágoas, todos. Fiquem com Deus, bom treino para vocês, que seja leve, se possível, que a gente possa perceber toda essa lição com a percepção verdadeira, com a visão do Espírito Santo e não com a visão do ego, porque com a visão do ego, nossa, eu chego a estar com dor nas costas, assim, pesada mesmo. Então, que a gente possa entregar para o Espírito Santo toda essa lição e toda a nossa disponibilidade de aprender com ela e de liberar toda a mágoa, toda a culpa que nos aprisiona. Tá bom, meus queridos? A gente se vê amanhã de novo. Tchau.